Olá, eu sou Mariana e essa é a nossa quinta aula da série Noções Básicas de Agricultura Doméstica. Essa série tem como objetivo ajudar pessoas que querem montar uma horta, mas não têm conhecimento, não têm experiência, nunca teve oportunidade de aprender mais sobre isso. E nessa série eu explico como que as plantas funcionam, do que elas precisam, porque eu acredito que se você souber o básico disso, você vai ter muito mais chance de sucesso na implantação de uma horta em casa. Então a gente já viu nas outras aulas passadas tudo sobre luz. A gente fez um curso completo sobre a luz na produção de hortaliças. E agora a gente vai começar a ver sobre a água. Depois da luz, a água é o segundo maior impedimento de uma pessoa não montar a horta em casa. Para a gente ter uma horta, a gente tem que ter a água em quantidade e qualidade adequada. Então a gente vai começar nessa primeira aula aqui sabendo qual que é a quantidade de água que eu vou usar na minha horta para molhar minhas plantas e qual que é o custo disso. Muita gente, mora em área urbana que paga água pelo metro cúbico utilizado. Então, qual que é o custo de água que eu vou ter aqui com a minha horta? Compensa, não compensa? A gente vai calcular tudo isso daqui hoje. Vamos começar então. Então, como que a gente calcula a quantidade de água, que uma planta vai consumir? A gente tem aqui o solo e uma planta. Vamos supor que a gente tem aqui uma alface que está crescendo aqui. Então, ela tem a parte aérea e as raízes. Da onde ela vai pegar a água? Ela vai pegar do solo. Então, ela vai puxar a água do solo com as raízes para atender a sua necessidade de consumo aqui. Então, a água vai subindo aqui, Como que a água sobe na planta? Vocês sabem isso? Aposto que muitos de vocês vão pensar que é uma capilaridade, Na verdade, não é bem esse processo que acontece. No solo, sim, ela sobe por capilaridade, mas dentro da planta, a gente fala que ela sobe por diferença de potencial. Olha só, aqui nas folhas, Essa folha, ela tá recebendo a radiação solar, ela está recebendo vento, ela tem a umidade do ar que pode estar roubando a umidade dela. Então ela está transpirando, perdendo água para a atmosfera. Quando você está exposta aí a vento, a sol, até aquele ar seco, Nossa, agora está um tempo seco, um inverno seco aqui em São Paulo, a gente está sentindo isso. Hoje choveu, já foi um alívio. Então, olha, quando está acontecendo isso, a planta está transpirando. Então tem um processo chamado transpiração. Vocês viram já nas outras aulas, que a planta tem os estômatos, que são pequenas aberturas, onde a planta faz as trocas gasosas e também por onde perde o vapor d'água, perde umidade. Então ela está transpirando. E outra coisa que acontece é que quando essa planta ela perde água, a pressão aqui nos dutos, que a planta tem muitos dutos, Tem vasos condutores aqui nas folhas, aqui no caule, aqui nas raízes. Esse vaso condutor vai ficar com uma pressão menor aqui, porque tá perdendo aqui. E aqui vai ter uma pressão maior. Então a água, por diferença de potencial, ela vai tender a ir do maior potencial para o menor potencial. Então, assim, a água vai subindo dentro desses vasos e vai fazendo com que a água chegue até onde está a menor pressão para compensar isso. Por isso que as plantas são consideradas verdadeiras bombas d'água. E essa diferença de pressão é uma coisa que acontece com a gente no dia a dia. Quando você coloca lá um canudinho na sua bebida que você vai puxar, você está colocando o quê? Uma pressão negativa ali para poder fazer com que a bebida suba pelo canudinho. Então, é uma coisa do nosso dia a dia e que a planta também faz. Inclusive, aqui, por exemplo, quando você recebeu lá uma flor, uma flor de corte, uma rosa. Então, vem a rosa, a haste, E ela vem lá e você vai colocar essa rosa num vaso para ficar mais tempo ali, um vaso com água para, valorizar mais tempo ali aquele presente que você ganhou. O que acontece? O caule aqui da rosa que a gente ganhou, foi cortado, Foi cortado aqui, Não sei se dá para enxergar direito. Às vezes,
esse corte permitiu que entrasse uma bolinha de ar aqui, ó. Essa bolinha de ar quebra essa coluna d'água do vaso. Então, aí quando você coloca ela na água assim, ó, ela não vai conseguir puxar. Porque mesmo ela cortada, ela tá transpirando, ela também tá perdendo água e ela vai continuar bombeando para cima. Mas essa coluninha d'água aqui, esse ar que entrou, não vai deixar essa coluna sair. Então, o que você faz quando você ganhar uma flor? Você pega uma tesoura lá e corta um pedacinho assim, ó, tira uns centímetros, porque se ficar algum ar aqui, você já tirou. Cortou, coloca na água. Corta e já coloca na água, que é para não dar tempo dela puxar de novo, entrar ar e acabar com a coluna da água aqui de novo. Então, essa dica aí para valorizar e durar mais tempo as flores que você ganha de corte. Outra perda de água também que a gente tem nesse caso aqui, que a gente tem que compensar na hora da irrigação, na hora de molhar as plantas, é a perda de água que acontece pelo solo. Então, o nosso solo, nossa terra aqui, ó, ela também tá perdendo água, não tá? O sol tá batendo aqui, o vento tá batendo, o vento é danado para secar a terra. Então, aqui a gente também tem a evaporação. Evaporação, transpiração. Então, quando a gente vai fazer um projeto de irrigação específico, a gente tem um índice que é chamado de evapotranspiração, que é a soma das perdas da evaporação com a transpiração. Então, cada cultura vai ter um índice de evapotranspiração de acordo com a fase de desenvolvimento. Então, veja só. Quando a planta é nova, ela vai ter um índice. Quando ela é mais madura, mais adulta, ela tem outro. E na velhice, ela vai ter outro. Por que muda isso? Porque quando a planta está nova, ela vai ter uma perda, uma quantidade de perda por transpiração e uma perda maior por evaporação, porque esse solo aqui está descoberto. Ao passo que essa planta, quando ela começa a crescer, ocupar mais área aqui, ó, ela vai fazer um sombreamento e vai diminuir a evaporação. Mas também, em contrapartida, a maior quantidade de massa verde, né, de parte aérea, também vai aumentar a transpiração. Então, na fase que ela tiver maior, ela vai ter mais transpiração e menos evaporação. Quando ela tiver menor, ela vai ter menos transpiração e mais evaporação do solo. Por isso que a gente contabiliza as diferentes fases de desenvolvimento. Então veja, né, que esse estudo pode ser algo bem detalhado. Mas quando a gente traz isso para a escala doméstica, a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Por quê? Se eu for tão específica assim, você imagina só como que eu vou calcular isso para cada cultura, para cada fase de desenvolvimento de mais de 30 tipos de hortaliça, né? Porque uma horta, igual a minha horta ali hoje, eu tenho mais de 30 tipos de hortaliça. Não tem condição. Então eu tenho ali hortaliça, um lote que está iniciando, um lote que está crescendo, um lote que está em ponto de colheita. Não tem essa condição. Então aqui eu trabalho com a média. Então, Mariana, qual que é a média de perda de água, de quantidade de água que essas plantas elas vão consumir aqui? Vou passar para vocês. Então veja, né? A faixa de consumo da planta aí, das hortaliças em geral, em diferentes fases, ela é entre 3 até 6 milímetros. O que significa 6 milímetros? Milímetros é uma unidade que significa a mesma coisa que litros por metro quadrado. Então, se você tiver 1 metro quadrado, né? Não tá muito quadrado, mas né, vamos compreender assim. Então, a gente tem 1 metro quadrado. 3 litros significa que você colocou 3 litros nessa área aqui, 6 litros nessa área aqui. Quem que já assistiu o noticiário que chega lá, uma forte chuva torrencial causou uma enchente, foram 150, 200 milímetros numa noite. Significa que caiu 200 litros de água num pedacinho assim. Não tem nada que consiga drenar, né? Então é uma chuva e tanto. A chuva do mês caiu numa noite, né?
Então é isso daqui, ó. Então, isso daqui, ó, de 3 a 6 litros por metro quadrado por dia. Então, na irrigação, a gente trabalha com lâminas d'água. Então, fala assim, a gente tem que aplicar uma lâmina de 6 milímetros. Então, a gente já sabe que tem que aplicar essa lâmina aqui, 6 milímetros, 6 litros a cada metro quadrado naquele dia. Entendeu? E qual que é a média, o valor que eu trabalho, né? O valor que eu trabalho aqui, que eu gosto de fazer o dimensionamento dos projetos de horta, é o que eu passo para os meus alunos, é de 5, tá? Eu trabalho com esse valor aqui, ó, 5 litros, eu vou passar nessa medida que fica mais fácil de vocês entenderem, por dia. Então é isso que eu trabalho, essa quantidade por dia. Sabendo dessa média, a gente pode fazer o cálculo que a gente quiser, tá? Por exemplo, vamos ver qual que é o total, a água. Ai, gente, eu tenho um costume de escrever água assim com a molécula, me desculpa, tá? Mas é água, a água total, tá? Por mês na horta, vamos supor, tá? Por mês na horta. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é a área que você tem que é irrigada. Então, mesmo que você tenha uma horta lá de 200, 350, não importa a área, você tem a sua horta lá. Você não vai irrigar a área toda, você vai irrigar os seus canteiros, você vai irrigar suas linhas de cultivo, não é? Então vamos supor que você tenha lá, que tá sua casa, tal, e você tenha 2 canteiros aqui, ó. Você vai pegar as medidas, a área de cada canteiro e vai somar para ter a área total de canteiro. Então como é que você vai fazer essa medida aqui? Você vai pegar o comprimento, vamos supor que aqui tenha dado 3 metros aqui por 1, né? 1 de largura e aqui também 3 metros por 1 de largura. Então você vai fazer a área. Como é que você faz a área? Multiplicando, né? O comprimento pela largura. Então aqui eu tenho 3 metros quadrados e aqui mais 3 metros quadrados. Então a minha área total de canteiro irrigado vai ser 6 metros quadrados, né? 3 mais 3, 6 metros quadrados. Se eu sei que eu preciso de 5 litros por metro quadrado por dia, e eu tenho 6 metros quadrados, dá para eu saber o total aqui que eu vou usar por dia na minha horta, não dá? Então, ó, 6 vezes 5, 30. 30 o quê? Litros por dia, né? Se eu sei que eu preciso de 6 litros por dia, para eu saber no mês é só fazer vezes 30. Então, ó, 30 vezes 30 é o que eu vou usar por mês. Então, ó, 0 com 0, eu vou usar 900 litros por mês. Então, ó, 900 litros por mês. É isso que eu vou usar para minha horta. Isso se não chover nenhum dia. Então, se não chover nenhum dia, eu tenho que garantir que aquele mês minha horta tenha esse abastecimento, tenha essa água disponível. Às vezes eu tenho um poço, né? Às vezes você tem uma fonte de água que você não consiga, né, abastecer isso, então você já vai saber que você vai ter que arrumar outra fonte de água, ou então você vai ter que fazer outro tipo de captação através da água de chuva, de cisterna e outras soluções que você vai ter que arrumar. Então é isso daqui que a gente vai precisar, tá? Agora, você fala assim, mas Mariana, eu não tenho a minha horta ainda, como é que eu vou dimensionar isso? Você não tem a sua horta, mas você já tem uma área que você imagina que você vai usar ali para fazer a sua horta, que você está pensando, planejando, não é? Você vai fazer lá um croquis da sua área, um esboço com as medidas, né? Quanto mais
precisa, suas medidas, melhor vai ser o seu dimensionamento. Aqui não apareceu, né? Deixa eu pôr pra cá. Então, você vai pegar a sua área, a sua possível área de horta e vai montar lá, fazer o esboço dos seus canteiros e sempre deixando um espaço aqui entre os canteiros, tá? Que é o espaço de passagem, para você passar com um carrinho de mão, para você lidar ali no seu canteiro. Então, é no mínimo, meio metro aqui, tá? Entre os canteiros. Então, você já faz o seu croquis e calcula. Então, aqui, como vocês não deu para ver aí, me desculpa, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vou recapitular aqui, ó. Vai fazer a área de cada canteiro. Para fazer a área de cada canteiro, é só fazer comprimento vezes a largura e somar. Se tiver 1, 2, 3, você vai somando todos. Você precisa da sua área total de canteiro. Então, deu 6 metros quadrados nesse exemplo aqui. A gente sabe que utiliza a média de 5 litros, que é um valor médio para todas as culturas aí das hortaliças, 5 litros metro quadrado dia. Você multiplica isso pela sua área de canteiro. Então, 6 vezes 5 vai dar 30 litros por dia. Vezes 30, que é a quantidade de dias no mês. Então, 30 vezes 30 dá os 900 litros no mês, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que calcular o custo disso, não é? Que a gente tem o medo é do quê? É da conta. Então, vamos ver agora o custo. Qual que é o custo da água? Então, a gente já sabe que se não chover nenhum dia, eu tiver que molhar minha horta todos os dias, oxe, 900 litros, 900 reais, vocês vão morrer aí, né? 900 litros, desculpa. Então, o que vocês têm que saber? Quem paga aí a conta pelo valor, pela quantidade de água que consome, né? Vai ter que fazer da seguinte maneira, vai pegar a sua conta de água, então você vai pegar o valor da sua conta e vai dividir pelo volume de água consumida, tá? E aí você vai ter o resultado, vai ser o quê? O valor do seu metro cúbico. A nossa conta não vem por litro, né? Geralmente a conta ela vem assim, você gastou 200 reais e você consumiu 30 metros cúbicos. Então você vai dividir os 200 da sua conta dividido por 30 e você vai ter um valor aqui, tá? Esse valor vai ser o valor de 1 metro cúbico, que é 1000 litros. Então vamos supor, aqui na minha casa, eu sei que o valor aqui, ó, na minha casa é de 6 reais. O que é 6 reais? 6 reais é 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros. E esse valor vai variar de cidade para cidade. Por exemplo, aqui, na verdade, aqui em casa é poço e quem pagar mais com limite mínimo, quem usar muita água vai pagar o excedente. Então aí eu sei que o custo é esse. Na cidade aqui do lado, que é Jundiaí, é um custo bem mais alto, fica entre 9 e 10 reais o metro cúbico, porque lá tem tratamento de esgoto, tratamento do lodo do esgoto, quase 100% da cidade ela é com esgoto tratado, captado, é um exemplo de tratamento de água e esgoto, e tudo isso tem um custo, então é uma coisa mais alta. Então cada cidade vai ter um custo, por isso que é uma coisa que você que tem que ver aí. Então veja bem, a gente não viu que a gente vai gastar? Vou passar aqui. A gente vai gastar 900 litros no mês. E a gente sabe que o nosso custo é de 6 reais, 1000 litros, não é? Então, se a gente dividir aqui, ó, então você vai fazer o quê? Você vai fazer o custo do metro cúbico, que aqui no caso meu é
R$6, vai ser R$6, né? Vezes o que você consome. Então, aqui o consumo do mês, que aqui no meu caso, nesse exemplo, é de 900 litros, dividido, tudo isso dividido por 1.000, tá? Então, aqui vai dar o valor. Vamos ver quanto que dá? Então, ó, é 6 vezes 900 dividido por 1.000. Deu R$5, tá? Ó. R$5,40 por mês. Então, isso se não chover nenhum dia, tá? Então, você vai gastar isso daqui em quantos metros quadrados de horta? Que deu 6, né? Vou dar mais exemplos agora, né? Um outro exemplo, que a sua área de canteiro é de 10 metros quadrados. A área de canteiro não é a área total da horta, tá? É a área efetiva mesmo de canteiro. Então, é 10 metros quadrados. Você sabe que precisa de 5 litros por metro quadrado por dia. E por mês? 30 dias. Então, aqui, se a gente já fizer essa conta direto aqui, a gente já vai saber quanto que a gente vai gastar. Então, ó, em 10 metros vezes 5 vezes 30. A gente vai precisar... Chuta o Bard. A gente vai precisar aqui, ó, de 1.500 litros de água por mês. Tá? É esse daqui. E se o seu valor do metro cúbico, né, for de R$6, você vai fazer esse aqui, ó. Então, é 1.500 litros. Quanto que vai dar, né? Se você sabe que 1.000 litros, que é 1 metro cúbico, ele custa R$6, você multiplica aqui, ó. 1.500, que é o valor, o consumo total em 30 dias, vezes o valor do seu metro cúbico, dividido, né, por 1.000. E você vai ter o valor. Então, vamos ver? Então, ó, 1.500 vezes 6, dividido por 900. Não, dividido por 1.000. R$9. Então, aqui deu R$9. Vamos ver onde vocês enxergam aqui, ó. R$9 em 10 metros cúbicos. E aí depois você vai testando, eu quero aumentar minha horta, quero não sei o quê. Então você já sabe que em 10 metros quadrados você já vai gastar R$9, e em 20 você vai gastar R$18 e assim sucessivamente. Você vai fazendo dimensionamento. Então você veja, às vezes a gente fica assustada que acha que vai gastar muito com água, mas às vezes não é aquilo que a gente acha, né? Não é um custo tão alto assim. Eu tenho certeza, né? Aliás, eu já montei uma aula sobre isso, se o custo de produção em casa compensa esses gastos, né? Então, realmente compensa e não é um custo muito alto, tá? Na produção, o custo da água não é o mais alto. Mas eu recomendo fortemente que vocês façam sempre um sistema de irrigação automatizado, porque você diminui o consumo, porque você aumenta muito a eficiência desse aproveitamento da água e também é garantido. O molhamento é muito mais homogêneo do que você ali. Claro que é gostoso você ficar ali às vezes, né, molhando, nada impede que você vá lá e faça isso também. Mas você molhando, você irrigando, né, frequentemente, você programando a sua irrigação, existe mecanismos
muito simples, qualquer pessoa pode instalar, de sistema de irrigação automatizado, então você não fica escravo da sua horta. Sua horta vai estar irrigando e você não precisa estar ali todo dia, né? O que permite muitas vezes você ter uma horta em lugar que você não vá todo dia, que você não more. Pode ser uma chácara da família, um terreno que você ainda não construiu, então você já pode montar lá, sem precisar ficar ali todos os dias. E aí, o que vocês acharam? Vocês achavam que demandava de mais água? Não, não é não. É de boa. Agora, na próxima aula, eu vou explicar para vocês sobre qualidade de água. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre as fontes de água, né? Seja de concessionária, poço, cisterna. E também se a água é de boa qualidade ou ruim. O que é uma boa qualidade e o que é uma água ruim para irrigação. E se ela for ruim, no seu caso aí, como que a gente pode melhorar um filtro, um tratamento? O que a gente tem que fazer para ter uma água de boa qualidade para as nossas plantas? Tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!